pessoal. Essa então é a nossa quarta aula, né? Nossa aula final aqui, né? do vídeo 4 nosso, e a gente vai ter aqui o exercício de aplicação. A ideia é fazer um exercício de aplicação aqui, usando o que a gente já aprendeu até agora, né? Então, essas informações mais básicas do Excel, como que a gente faz para usar ele num exercício um pouco mais prático, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês essa planilha, né? Então, só para a gente entender ela, vou deixar o link depois na descrição do vídeo, tá? Essa planilha, ela traz só os dados, né, aqui de algumas produções, né? Digamos que foi realizada uma produção industrial de empresa. Você tem uma filial que fica em São Paulo, uma que fica em Minas, uma que fica no Paraná, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. E aqui eu tenho a somatória, né, das produções delas, né? Eu tenho, na verdade, a somatória não, tem só aqui a totalização da produção nos trimestres. Então, eu tenho 4 trimestres aqui, tá? A produção delas, esses 4 trimestres. A ideia nossa é fazer uma totalização dessa produção, a média, né? E descobrir se a gente atingiu ou não atingiu a meta, né, dessas produções. A gente estipula um valor intermediário e aí a gente faz a função C para saber se atingiu ou não. Aqui eu criei também uma forma da gente fazer essas totalizações pensando nos trimestres, né, de maneira geral, tá? Como que se comportou a união de todas as minhas filiais aqui, né? A gente vai também depois usar o Conte-C para contar quantos atingiram a meta, quantos não atingiram a meta, e a gente vai fazer uma soma das produções somente das empresas que atingiram a meta, né? Somar aí os totais para a gente ver quanto deu, tá ok? Então, acredito que seja rápido esse vídeo, né? É mais para a gente fazer mesmo a planilha. Seria legal você pausar, né, o vídeo, tentar fazer sozinho, né, usando os recursos que a gente viu até agora, e depois você despausa e corrige, tá? Então, pensando que você fez isso, né, que você fez a pausa aí do vídeo, tentou fazer, né, vamos tentar fazer a correção dela para a gente entender como que ela deveria ter sido montada, tá ok? Então, ó, a totalização é simples, a gente trabalha com a função soma, lembra? Então, a ideia aqui é fazer a somatória. Então, eu somo os 4 trimestres, ó, bem tranquilo. Faz a seleção do intervalo, né, da B4 até a E4, dá um Enter, totalizei aqui a produção nos 4 trimestres, né? Fiz a primeira célula, posso dar 2 cliques na alça de preenchimento automático, o Excel preenche para mim. Vou centralizar para ficar bonitinho, né? Então, essa é a totalização. Vou colocar aqui um negrito para ela. A média também utiliza aquela função de média, que a gente já trabalhou, né? Média. Também pega os 4 trimestres. Lembra que o total não entra na média, né? Senão aí eleva muito, né? Não é o que a gente quer. A gente quer fazer a média da produção, né? Então, se eu pegasse os 4 meses e distribuísse isso, né? Como é que ficaria a minha média, né, de produção mensal? Então, a média está aqui no primeiro deu 675. Vou arrastar, vou deixar negrito, também vou centralizar, tá? Apareceu uma média, um valor aqui decimal, não tem problema, a gente pode arredondar essa casa ou pode deixar ela assim, depende da interpretação. A gente faz o arredondamento aqui, ó, direto do Excel. Posso diminuir casa decimal, aí ele arredondou para mim, foi para 738 ali na média, só para ficar bonitinho. Eu posso aumentar a casa decimais se eu quiser, né? Então, o ideal aqui é eu diminuir, deixar certinho, fica na mesma relação. Antes de fazer a meta, vamos deixar ela por último, né? Vamos fazer aqui o total por trimestre. Então, aqui vai ser a soma do que foi vendido, né? De todas as filiais aqui durante o primeiro trimestre. Fecho. Então, Enter, fiz o total. E agora eu uso a alça preencher para a direita, ó. E ele faz a totalização para mim nos trimestres também. Olha lá que legal. Ficou bacana aqui, já formatei. Vou fazer aqui também a média, ó. A média dos trimestres, né? Então, a média por empresa, né? Na média, quanto cada empresa vendeu, né? Se a gente fosse pensar matematicamente aqui, né? É esse tipo de dado que a gente está trazendo, evoluído no trimestre. Então, na média, as empresas venderam, ó, no primeiro trimestre, 900, produziram, né? 976, no segundo 786 e por aí vai, tá? A maior produção é quem vendeu mais, né, aqui, né, qual foi a maior produção que eu tive. Lembrando que eu não estou preocupado em qual é a empresa que vendeu mais, eu só quero saber o valor mesmo, maior, né, o maior valor vendido, né, qual foi o maior
maior valor de produção, né, que eu tive nesse trimestre. Aqui, ó, o maior valor de produção foi 1.500, né, a gente vê ali pelos valores ficou fácil, mas lembra se fosse uma planilha grande, não tivesse muitos valores, então fica mais fácil da gente usar essa função nesse tipo de contexto. Arrasto aqui e ele já aplica a referência relativa e faz para mim todas as outras. E eu posso também calcular meu menor valor, né? O mínimo. Então, o mínimo valor de produção nesse trimestre. Quem produziu menos, né? Qual foi o maior valor produzido entre as minhas filiais? O menor valor produzido foi 680. Aí eu arrasto, ele aplica para as outras trimestres também corretamente. Legal, né? Então, está quase pronto. Agora aqui a meta. Né? Então, eu quero saber se a minha empresa atingiu ou não a meta. Digamos que a nossa meta de produção seja 3.000, tá? No ano. Teria que produzir 3.000. Quem produziu acima de 3.000 atingiu a meta. Quem não produziu acima de 3.000 não atingiu a meta. Aí a gente usa aquela função SE, né, que permite a gente fazer esse teste lógico. Então, lembrando que a gente sempre pega a primeira célula aqui da planilha que eu vou utilizar, né, da minha planilha. Então, eu estou levando em conta o total, né? O total produzido do ano, que é a célula que me dá esse valor. Então, nessa célula, se esse valor for maior ou igual a 3.000, significa que a empresa atingiu a meta. Eu sei que quando você olha aqui, você pensa assim, 2.700 não é maior. Aí você vai ali e já escreve 2.700, né? Mas já escreve que ele não atingiu a meta. A ideia do Excel não é essa, né? A ideia do Excel é que o cálculo seja realizado automaticamente. Então, se eu trocasse os valores aqui dos trimestres, a minha função ia entender isso e ela daria para mim a resposta, se atingiu a meta ou se não atingiu a meta. Então, a gente coloca as duas situações mesmo, tanto que ele atingiu como se ele não tivesse atingido, tá? Porque aqui o que a gente está trabalhando, lembra que a célula, a gente está usando a célula no cálculo, então a célula ela entra como uma variável aqui, né? Ela pode variar, né? Então, à medida que você trocar os valores dos trimestres, a célula total vai sofrer uma variação. E aí a gente analisa de novo. Imagina que no próximo ano o usuário teria que fazer essa mesma análise de produção. Então, não tem por que ele fazer a planilha de novo do zero. Basta ele pegar a planilha que já foi feita e substituir os valores, né? Ficaria mais fácil dele trabalhar, economizaria tempo, né? Então, isso ajuda bastante. Então, nossa resposta, caso isso aconteça, né? Se o valor de total vendido, total produzido, for maior que 3.000, significa que a empresa atingiu a meta, né? É isso que vai acontecer. Agora, se ela não atingiu a meta, né? A gente também vai escrever. Ela não atingiu, tá? Não atingiu. Vamos escrever inteiro para ficar bonitinho, né? Não atingiu a meta. Ou melhor, não atingiu mesmo. Aqui, ó, não atingiu. Como eu já tenho meta aqui no campo da meta, eu vou até remover também aqui, ó, o campo meta. Deixar só a palavra atingiu mesmo, tá? Então, se essa célula, que é a F4, for maior ou igual a 3.000, que é a nossa meta, a gente decidiu a meta, né? Ela poderia estar numa célula, poderia ser digitada, poderia ser informada em algum local. Eu estou digitando ela dentro da função, não tem problema, é porque a gente precisa mesmo. Então, se for maior que 3.000, a gente vai escrever que ele atingiu a meta. Caso contrário, não atingiu a meta. Vou dar um Enter aqui. Opa, ela deu o total, né? Então, nesse caso, 2.700 não atingiu a meta, né? Vou arrastar e a gente teve 3 empresas que atingiram a meta e 2 empresas que não atingiram a meta. Então, teve 3 filiais que atingiram e 2 que não. Olha só que legal a nossa função. Digamos que a nossa meta tivesse em um local, né, isolado lá, né? Digamos que a meta tivesse aqui embaixo, ó. Meta, e eu vou informar que ela, 3.000, né? Minha meta seja de 3.000. Vou copiar a formatação aqui para ficar bonitinha. Copiei a formatação. Então, a minha meta aqui é os 3.000. Eu vou voltar na minha função e eu vou dizer que agora a meta não é mais aqui a digitação do 3.000, mas sim a célula que está aqui embaixo, ó, né? Eu informo ela, né? Dou um Enter, olha lá, o resultado não mudou. O resultado não mudou. Mas nas células de baixo eu não estou usando essa relação, né? Então eu vou apagar, né? E vou tentar arrastar, né? Olha lá, para ele aplicar para todas as outras. Quando eu arrasto, né? Olha lá o que ele fez.
Todas atingiu, atingiu, atingiu. Opa, cara, esse é um negócio errado, ó. Essa empresa não atingiu a meta. Por que que ele apareceu como atingiu? A função não trabalhou certo quando você digitou a célula, não. Na verdade, né, ela trabalhou certo. Nós é que erramos um negócio no começo. A gente não disse para ela que sempre a meta ia estar na célula G11 aqui, né, na célula G11. Então, aqui a gente informou a célula G11 na função, ó, né? Só que na célula de baixo, quando a gente arrastou, lembra que eu usei a referência relativa? Então, ele atualizou para a próxima posição. Seria a G12. A G12 é essa daqui que não tem nada. Né? Olha lá, ó. Essa é a G12. A de baixo, a G13. A de baixo, a G4. A de baixo, a G5. Olha só. Então, o ideal aqui era a gente usar a referência absoluta. Lembra aquele do F4 lá, que eu mostrei para vocês? O cifrão? Né? Você aperta F4, clicando na célula. Ó, ele adiciona o cifrão. F4 de novo. Estou travando só a linha. Aqui eu estou travando só a coluna. E aqui não estou travando ninguém. Então, posso usar essa referência, que ele funciona, ou posso usar essa daqui, que eu estou travando a linha, como eu estou arrastando para baixo, também dá certo. Travei, né? Usei ali, fixei minha referência, e agora quando eu arrasto, agora sim, ele trouxe ali para a gente a correspondência certa para a meta. Aí tem essas duas formas de fazer. Daria para a gente ter colocado direto o valor dos 3.000 aqui, sem problema, ou você fixa numa outra célula. Qual que é a vantagem de fixar numa outra célula? Digamos que a meta diminuiu. A meta, na verdade, é R$ 2.500. O que que você vai fazer? Vai atualizar o nosso campo da meta atingida lá. Lá. Todo mundo atingiu a meta agora, porque a gente diminuiu a meta. Vamos aumentar a meta? Não, a meta é 3.500 agora. Lá, a gente aumentou a meta, menos empresas atingiram a meta. Teve 3 agora que não atingiu. Beleza? Legal, né? Ficou bacana a função C usando uma célula aqui mesmo separada. E aqui, ó, né? Aqui nessa parte, a gente precisaria contar quantos foram atingidos e quantos não foram. Então, atingiu a meta, eu quero saber quantas empresas atingiram a meta. Então, é só a gente colocar aqui conte C, né? A nossa função de contagem com critério, conte C, e eu vou contar, né? Nesse intervalo, quantas empresas estão escrito ali, né, no caso, está escrito a palavra atingiu. Lembra que a função conte-se, ela conta de acordo com o critério? Então, no intervalo, toda vez que aparecer a palavra atingiu, ele vai contar. E aí a gente consegue saber que foram duas empresas. Vamos fazer a mesma coisa para quando não atingiu. Mesmo intervalo. E o que está escrito lá? Não atingiu. Então, eu coloco aqui, ó, não atingiu. Quando tiver escrito esse texto, não atingiu, né, o Excel pesquisa para mim, né, conta para mim e me traz o resultado. Uma observação aqui, ó, eu coloquei não atingiu com A maiúsculo e aqui não atingiu está escrito A minúsculo. Nesse caso não tem problema nenhum, tá? Ele vai conseguir contar sem crise, tá? O Excel ele não é case sensitive, ele não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Vou dar um Enter, olha lá, ó, deu certo, ele contou para mim 3. Se eu tivesse trocado, vamos trocar aqui o valor da meta, vamos baixar a meta para 3.000, vai aumentar uma empresa, né, lá, vai aumentar uma empresa que atingiu a meta. Então, essa aqui estava 3.040, ó, ela vai ter atingido a meta, vai trocar ali. Dá um Enter, ah lá, trocou aqui, ó, automático. E olha lá no nosso atingiu meta, não atingiu meta lá embaixo, a totalização, ó. Ele já corrigiu automaticamente para a gente também. Legal, quando a gente trabalha com função, ó, ele faz o cálculo automático, né? Então fica bacana, né? Isso é planilha eletrônica, né? Quando você utiliza funções, né, com variáveis, usando as células para interpretar os dados para a gente. Tá certo? Agora eu quero contar, né, eu quero somar, na verdade, né, a somatória das produções de quem atingiu a meta. Então, essas empresas aqui que atingiram a meta, eu tive 3 que atingiram a meta e elas produziram esses valores. Eu quero somar eles. Como é que eu faria? Soma C. Né? Eu vou somar com uma condição. O que eu vou somar? Eu vou somar pesquisando aqui nessa coluna da meta. Toda vez que ele achar, que a função achar a palavra atingiu, eu vou olhar para o campo do total. Ó, né? E aí eu faço a totalização. Então, o que o Excel vai fazer? Ele vai verificar, ó, essa célula atingiu a meta, aí ele pega 3.800. A próxima, atingiu, pega mais 3.040. A próxima, atingiu, mais 3.980.
A última atingiu? Não. Então ele não soma, não faz nada. Dou um Enter. Opa. Tá. Dou um Enter. Agora sim, ele fez o total para a gente da somatória. Quero confirmar, só para ter certeza. Seleciono os valores, ó. Aqui na barra de status, ele traz para a gente, olha lá, ó, deu 10.820 a somatória. Justamente o valor ali que a gente encontrou, ó. 10.820. Centralizei aqui os valores, na horizontal e na vertical. Vou também centralizar aqui para ficar bonitinho meus dados. E é isso, pessoal. Tá aí um exercício aplicado, envolvendo Excel, né? Excel básico, tá? Com um recurso, um tiquinho aí, né? De um Excel um pouco mais elaborado, um Excel um pouquinho mais avançado, que foi usar a função soma C, né? Que não é tão básica assim. E a função também C, de certa forma, é uma função que normalmente o pessoal tem um pouco de dificuldade, tá? Tranquilo? Valeu então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? E qualquer dúvida, né? Deixe uma postagem aí nos comentários, né? Ou entre em contato comigo por e-mail, né? Estamos aí à disposição para tentar ajudar vocês. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.